Agora que a gente já sabe para que serve o ATP, é fundamental que a gente investigue como o ATP é regenerado, qual é a fonte de energia para isso. E se tratando de organismos heterotróficos, como nós, animais, a energia para a regeneração do ATP vem de 3 fontes. A principal delas é a respiração celular. A respiração celular é um processo de oxidação total de um composto orgânico com o consumo de oxigênio, gerando como resultado CO2 e água e um grande desprendimento de energia que vai ser utilizado para a regeneração de ATP. O segundo processo, também regenerando ATPs, é a fermentação. No nosso caso, a fermentação que a gente sabe fazer é a fermentação láctica. Ela fornece energia para regenerar ATP, fornece menos, porque a fermentação é uma oxidação parcial de um composto orgânico. Ele não é totalmente oxidado. O produto final não é CO2 e água. O produto final ainda conserva energia, porque o produto final é orgânico. Na fermentação láctica, o produto final é o ácido láctico, que a gente pode chamar de lactato, se ele estiver ionizado. Na fermentação alcoólica, é o etanol, que é um composto orgânico notoriamente energético. A gente utiliza isso para movimentar motores, por exemplo, e CO2. Como o produto final ainda tem energia, seja ele o ácido lático, seja ele o etanol, a energia da glicose não é totalmente liberada. Então, com isso, a regeneração de ATP está limitada a apenas 2 ATPs a partir de cada molécula de glicose que foi parcialmente oxidada no processo. O terceiro processo regenerador de ATP é um processo que vocês não estudaram ainda. Ele é chamado de hidrólise da fosfocreatina. Esse processo hidrolisa um composto orgânico chamado fosfocreatina, liberta o fosfato que ela tinha, a fosfocreatina então vira creatina, o fósforo saiu, que é o fosfato, e esse fosfato energético ele é diretamente cedido ao ADP. O ADP se converte em ATP. Nada mais é consumido. Hidrolisa-se a fosfocreatina, que requer água para hidrólise, a fosfocreatina vira creatina, o fosfato é liberado e esse fosfato é cedido diretamente ao ADP e o ADP é convertido em ATP. Então, dá para compreender que esse processo, a partir de uma fosfocreatina, vai generar apenas um ATP. Nada mais do que isso. Então, assim, temos aqui 3 processos regeneradores de ATP, que são em ordem. A respiração celular, botei uma seta larga aqui para mostrar que libera mais energia. Esse processo é uma oxidação total de um composto orgânico com o consumo de oxigênio, liberando bastante energia para regenerar ATPs. Segundo é a fermentação. No nosso caso, é a fermentação láctica. A fermentação, a partir de uma molécula de glicose, libera energia para regenerar apenas 2 ATPs. Botei uma seta tracejada. E aqui embaixo, o terceiro processo é a hidrólise da fosfocreatina. Esse processo, cada fosfocreatina vai regenerar 1 ATP, então é o processo menos rentável para a regeneração lá do ATP. Então, essa figura aqui representa o ciclo do ATP, mostrando que o ATP é hidrolisado se converte em ADP. O ADP é utilizado para a regeneração do ATP. O ATP, ao ser hidrolisado, ele liberta fosfato e energia. Para ser regenerado, há necessidade de adição de fosfato e de energia, resultando ainda na liberação de uma molécula de água. O ATP, como a gente pode notar, ele é capaz de interligar processos exotérmicos e processos endotérmicos. Ali naquela imagem, do lado direito, a gente tem processos exotérmicos oferecendo energia para o ATP. E aqui do lado esquerdo, a gente tem o ATP fornecendo energia para processos endotérmicos. Exotérmicos
endotérmicos. O ATP ele é um intermediário entre processos exotérmicos e endotérmicos nas nossas células. A gente pode representar isso através de um gráfico. Você imagina a respiração celular como um grande processo exotérmico. Então, no eixo Y, energia, no eixo X, o curso do processo. A gente vai partir da glicose, que tem bastante energia, e vamos oxidá-la totalmente, gerando CO2 e água. Do outro lado, vamos colocar um processo de produção de proteína. Produzir uma proteína é um processo endotérmico. Você vai partir de aminoácidos, são moléculas menores, e vai produzir uma cadeia longa, que é uma molécula de proteína. A energia potencial de uma molécula de proteína é muito maior que a energia potencial de uma molécula de aminoácido. Nesse caso, eu vou partir de aminoácido, que tem um nível energético mais baixo, e vou chegar à proteína, que tem um nível energético muito mais alto. Então, observa, nas nossas células, há processos exotérmicos e processos endotérmicos. A respiração celular é um processo exotérmico. Então, aqui, essa imagem para a respiração celular. Como exemplo de processo exotérmico. Esse processo vai libertar energia. Do outro lado, um processo endotérmico. O exemplo que eu dei foi a produção de proteína, que a gente chama de síntese proteica. Para esse processo acontecer, energia é gasta pela célula para que se complete, né, a produção da proteína. Então, repara, a respiração celular libera, produção de proteína consome. Como é que você interliga a respiração celular à produção de proteína? Esses processos estão interligados. Como? O intermediário para isso é a molécula de ATP. É o ATP que vai usar parte da energia que foi liberada na respiração celular e vai fornecer energia para que a produção de proteína aconteça. Então, está aqui um exemplo da ação do ATP. Ele é gerado a partir de um processo exotérmico e ele é consumido num processo endotérmico. Então, o ATP ele é fundamental para a manutenção do nosso metabolismo. Para a gente fechar, a gente vai dar uma olhadinha nessa videoaula. Vai ser apenas uma introdução aos processos regeneradores de ATP. Quais são mesmo os três que eu citei nos organismos animais, né? Então, eu coloquei que o número 1, a respiração celular. O que a gente pode dizer sobre esse processo hoje, nessa videoaula? A respiração celular é um importantíssimo processo regenerador de ATP. Ela oxida totalmente um composto orgânico. O que significa oxidar totalmente? Oxidação total, completa, vai oxidar o composto orgânico, gerando CO2 e água como produtos finais. Então, oxidação total de um composto orgânico com o consumo de oxigênio. Então, é um processo aeróbico. A respiração celular, como libera bastante energia, ela vai poder permitir a produção de bastante ATP. Então, a gente vai partir de uma molécula de glicose, vamos precisar de oxigênio, são 6 moléculas de oxigênio, e vamos precisar de 6 moléculas de água. Durante o ciclo de Krebs, há o consumo de 6 moléculas de água. O processo vai gerar 6 moléculas de CO2, vai gerar 12 moléculas de água e vai liberar energia para a regeneração de um máximo teórico de 38 ATPs. Como o processo consome água e gera água, a gente vai simplificar. Então, simplificando, 6 moléculas de água cortei, 12 de água produzidas cortei, e então simplifiquei, e a gente chega a uma equação simplificada da respiração celular.
para cada mol de glicose, 6 mols de oxigênio molecular, gerando 6 mols de dióxido de carbono, 6 mols de água e 38 mols de ATP como um máximo teórico de produtividade do processo. Essa é a respiração celular. O segundo processo citado ali foi a fermentação. Eu vou fazer primeiro a fermentação láctica, que é a única que o nosso organismo sabe realizar. Fermentação láctica. O que a gente sabe da fermentação? Qualquer fermentação, seja lática, acética, butírica, alcoólica, ela vai oxidar um composto orgânico. Então, cuidado, fermentação também é um processo de oxidação. Vocês vão aprender em química que oxidar é arrancar elétrons. Então, também é um processo de oxidação, mas não é uma oxidação total, é uma oxidação parcial. Nesse processo, não há o consumo de oxigênio. Então, a fermentação é um processo anaeróbico. Como o produto final ainda é orgânico, ainda há muita energia química potencial aí conservada. Portanto, a produção de ATP é menor. Fermentação láctica, a equação. Para cada mol de glicose, vão ser produzidos 2 mols de ácido láctico. Fred, quando é que eu chamo de ácido láctico? Quando é que eu chamo de lactato? Ácido láctico é a molécula inteira. A carboxila está inteira como grupamento ácido, C-OOH. E o lactato? O lactato é o ácido láctico após sua ionização. Então ele cedeu H+ para uma solução e ficou ionizado. Aquele grupamento carboxílico, ao invés de ser COOH, ele passa a ser COO-, que perdeu um H+. Então, numa prova, como é que eu me refiro a isso? Você vai se referir a isso usando a nomenclatura do enunciado da questão. Se a questão está fazendo referência a lactato, você vai falar em lactato. Se a questão está fazendo referência a ácido láctico, mantenha a nomenclatura do enunciado, mantenha lá o ácido láctico. Então, 2 mols de ácido láctico e, do ponto de vista energético, a regeneração de 2 mols de ATP. Então, está aqui a fermentação láctica. Para cada mol de glicose, 2 mols de ácido láctico, 2 mols de ATP. Existe um 2 de linha na minha história, que vai ser a fermentação. Tem várias fermentações, né? As mais importantes por ela são a láctica e a alcoólica. Então, a alcoólica, ela vai, a partir de uma molécula de glicose, vai gerar 2 moléculas de etanol, que é o álcool etílico, mais 2 moléculas de dióxido de carbono, gerando 2 ATPs como saldo energético. E o terceiro processo é a hidrólise da fosfocreatina. E esse processo da hidrólise da fosfocreatina, a partir de fosfocreatina, ela vai gerar creatina mais ATP. Okay? Então, aqui os processos, a fermentação alcoólica, a partir de uma molécula de glicose, 2 de etanol, 2 de CO2, 2 ATPs, hidrólise da fosfocreatina, a partir de uma fosfocreatina, uma creatina e um ATP, né, como produtos finais. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a analisar esses processos. Eu vou começar pela respiração celular. Eu espero que a aula tenha sido útil, né? É a primeira vez que eu estou fazendo videoaula, né? Para mim também isso é uma novidade. E seria interessante eu ter um feedback de vocês, se isso está funcionando bem, enfim. Né? Não sei se lá pelo Moodle a gente tem esse mecanismo de conversa, seria interessante a gente ter essa troca. Bom, valeu. Não posso falar que é bom rever vocês, que eu não estou vendo ninguém, eu estou me vendo na tela, tá? Mas estou considerando assim o carinho enorme. Tá? Um beijo para vocês, tchau.